Olá, pessoas! Dia 29 de agosto de 2020 foi o último dia que eu estive diante da câmera para fazer essa saudação. Foi o último vídeo que eu gravei do Literalúdica e aí a gente entrou no hiato de 10 meses. Eu fiquei me perguntando nesse tempo, por que voltar? Conversando com alguns amigos e até pessoas do meio mesmo do YouTube, eu identifiquei uma coisa importante. Todo mundo que está na frente da câmera tem que oferecer algo muito autêntico, muito verdadeiro. Se alguém segue um influencer, um youtuber, um booktuber, ou só uma pessoa que faz vídeos por prazer, pelo lazer, eles esperam autenticidade. Eles esperam algo único, algo que talvez só aquela pessoa possa oferecer. Eu entendi que isso seria encontrar a minha voz para o que eu fazia no canal, pelo conteúdo que eu oferecia. E apesar de gostar do conteúdo que eu ofereci no canal até agora, eu acho que ainda faltava alguma coisa. E na verdade não era o conteúdo, é sim como eu entregava esse conteúdo. No início, o Literalúdica veio com a proposta de trazer tudo que envolvia o meu mundo, que eram os livros, os filmes, as séries, os games, as histórias de fantasia, principalmente de alta fantasia, como eu já falei aqui algumas vezes, mas parece que faltava alguma coisa. Então eu decidi agregar coisas que eu gostava. E eu volto com Literalúdica hoje com uma proposta um pouco diferente. Eu vou começar a abordar aqui no canal vídeos que trazem curiosidades históricas. Mas por que isso? História sempre envolveu a minha vida de alguma maneira. Uma das minhas matérias favoritas na escola, enfim. E eu percebi que eu gostava muito de consumir esse tipo de conteúdo. Então eu resolvi mudar a proposta do canal e trazer curiosidades históricas. E no final, como eu sempre faço, uma indicação de livro. Mas como eu não pretendo fazer resenha de séries ou filmes tão cedo, eu vou também indicar filmes e séries que tenham a ver com o conteúdo do vídeo daquela semana. Vocês devem ter percebido que o cenário também está um pouco diferente, né? Na verdade não tem nada. Mas uma das novidades é essa. Nesse período aí de 10 meses, eu tive a oportunidade de aprimorar um pouco das minhas técnicas de edição de vídeo. Inclusive, estou trabalhando com isso. E eu queria trazer isso para o canal. Então, o cenário ele pode mudar de acordo com o tema do vídeo daquela semana. Como essa semana, eu vou abordar a história de uma francesa. Sim, apesar do título que você tenha visto lá sobre Anne Frank, que é holandesa, nós vamos abordar a história de uma francesa e já já a gente chega nisso. Por que não Paris? Legal, né? Então, sem delongas, vamos para o tema do vídeo de hoje. Fábio, você vai falar sobre Anne Frank? Mas todo mundo já falou de Anne Frank. Não tem mais o que se falar de Anne Frank. Ok, tudo bem. A questão é, Anne Frank foi o primeiro livro que eu li, é o meu livro favorito da vida, e essa história, ela nunca vai se tornar cansativa. Então o que eu vou trazer nesse vídeo? Curiosidades sobre a história de Anne Frank e, como você deve ter percebido também no título do vídeo, a história de uma segunda Anne Frank, justamente a francesa que eu tinha comentado. Em 4 de agosto de 1944, o trágico dia em que o esconderijo da família Frank foi descoberto, o anexo secreto em que ocupavam em Amsterdã, atrás de um escritório, foi invadido pela polícia alemã. Até hoje, não se sabe quem foi o informante que fez a denúncia. Otto Frank, pai de Anne, foi o único sobrevivente. Todos os ocupantes do anexo, infelizmente, morreram no Holocausto. A tragédia, no entanto, deu origem a uma das obras mais icônicas do século XX. O livro Diário de Anne Frank. O livro, como todos sabem, reúne os relatos de uma adolescente entre os seus 12 e 14 anos, período em que passou confinada fugindo da perseguição nazista em Amsterdã, com sua família e os Van Pels, que eram uma outra família que foi alojada também no anexo posteriormente. As anotações de Anne em seu diário terminaram no dia 1º de agosto, 3 dias apenas antes do esconderijo ser descoberto. De acordo com relatos de funcionários ali do escritório onde eles estavam escondidos, que era um prédio na verdade, e tinha esse anexo escondido atrás do escritório. Aquela manhã em que a invasão aconteceu e todos foram presos, começou de uma maneira muito normal. Eu vou agora narrar alguns fatos que aconteceram naquela manhã em ordem cronológica e com os horários mais fiéis e aproximados possível que eu consegui através de uma pesquisa na internet. Bora para os fatos.
8 da manhã. Miep Gais, uma das funcionárias, sobe ao anexo secreto para pegar a lista de compras com os pedidos da família. Antes das 11, alguém faz a ligação anônima para o escritório da polícia alemã em Amsterdã, alegando que havia judeus escondidos no endereço referente ao escritório. 11 da manhã, um homem com roupas civis adentra o escritório e aponta uma arma aos funcionários, que trabalhavam na parte da frente. Logo depois, 2 policiais entram na mesma hora e forçam os funcionários a mostrar completamente o interior do prédio. 11h15, o marido de Miep, Jean, chega para o almoço. Miep o avisa de que algo está errado. Ele vai embora rapidamente. 11h30, outro funcionário, Johannes Kleiman, pede a Bep Volkels que vá à farmácia uma rua à frente e ligue para sua esposa, informando sobre o ocorrido e pedindo que fuja em seguida. Às 13 horas, um oficial alemão entra no escritório de Miep e a confronta. 13 horas e 30 minutos, Miep ouve o som dos ocupantes do anexo descendo as escadas. De acordo com ela, era possível dizer que pelos passos eles estavam descendo como cachorros apanhando. Na mesma hora, Jean, do outro lado da rua, vê seus amigos entrando em um caminhão verde, levado pelos policiais. Às 17 horas, os funcionários do escritório entram no esconderijo para verificar o que aconteceu. Todo lugar está um caos, com roupas e objetos espalhados ou quebrados. Miep repara que o diário de Anne está jogado no chão do quarto de seus pais. Ela o pega, junto com o chale que pertencia à moça. Alguns anos depois, é Miep quem entrega o diário para Otto Frank, que consegue publicá-lo em 1947. Eu confesso que é até um pouco difícil ler esse relato, eu preferi não falar diretamente e ler os detalhes, pois quando eu pesquisei eles me causaram um impacto. A história de Anne Frank ela é muito profunda, muito forte, porque todo mundo sabe o que aconteceu, todos sabem que aquilo foi uma realidade, e infelizmente isso é só uma parte de toda a história que nós sabemos do que aconteceu. Anne foi só mais uma entre as milhares de pessoas que passaram por situações iguais a essas, ou até piores. De Anne pouco temos, além de algumas fotos e seus pensamentos eternizados naquele diário, que já foi lido e relido por milhares de pessoas do mundo todo. Fuçando na internet, eu achei uma relíquia. Um vídeo curto em que uma vizinha de Anne está se casando e uma filmagem consegue capturar um breve momento dela na janela da sua casa observando o casório, sorrindo, falando com provavelmente sua mãe ou sua irmã Margot. E eu vou deixar um trecho para vocês aqui. Ok, Fábio. De Anne Frank a gente já sabe bastante, já viu em tudo que é lugar, tem documentário na Netflix, tem filme, tem vários livros, não só o diário. Mas e Helene Baird? Você já ouviu falar de Helene Baird? A francesa de 21 anos passou por algo bastante parecido com o que Anne passou, e elas, mesmo sem se conhecerem, têm uma ligação muito forte. Eu vou trazer alguns fatos aqui sobre Helene que talvez possam não só elucidar ou sanar essa curiosidade, mas confirmar essa ligação. Helene era francesa e estudava na Universidade Sorbonne, cursando literatura inglesa e russa. E apesar de estar prestes a se formar, ela infelizmente não conseguiu concluir sua faculdade. O motivo? Perseguição nazista na França. Após a invasão da Alemanha à França, leis antissemitas foram implantadas no país, principalmente na capital. O antissemitismo foi um movimento criado contra a existência da cultura e da religião judaica. Basicamente, na visão das pessoas que seguiam essa ideologia, os judeus não tinham valor algum. Infelizmente, são pessoas que tinham uma visão muito arcaica e extremista. Se você, como eu, não estava familiarizado com esse termo ou com tudo que ele significa, eu vou deixar um link aqui embaixo na caixa de descrição, que tem uma reportagem bem detalhada, com bastante informação, não só sobre a criação desse movimento, mas o que ele significa, como ele tomou crescimento, onde surgiu, enfim, todos os detalhes. Apesar de ser um assunto ruim de ser estudado, a gente tem que estar sempre se mantendo informado, né? Residente de Paris, Helene tocava violino e era extremamente apaixonada por literatura.
Talvez seja esse um dos primeiros pontos que possam ligar Anne a Helene. Mas as semelhanças não se limitam apenas a isso. Em 1942, Helene começou a escrever um diário. Sim, o seu próprio diário, que anos depois viria a se tornar um dos mais preciosos registros da comunidade judaica na França naquele mesmo período. Com o passar dos meses, Helene vê sua rotina virada do avesso. A invasão nazista acontece na França, os alemães tomam a capital, Paris, intensificando a caça aos judeus. No dia do seu aniversário, 8 de março de 1944, Helene é deportada para Auschwitz, junto com a sua família. Aqui entra um outro fato que une a história de Anne à história de Helene. Um fato triste, mas que realmente aconteceu e está nos registros. Helene, em novembro daquele mesmo ano, 1944, é transferida para o campo de Bergen-Belsen, o mesmo campo de concentração onde estavam Anne e sua irmã Margot. E infelizmente, pouco tempo depois, o desfecho da história das duas veio a acontecer. Anne morreu em março de 1945, vítima de tifo, junto com a sua irmã Margot. Isso aconteceu 45 dias antes que as forças aliadas invadissem aquele local e libertassem todos os cativos. Já Helene veio a falecer apenas 5 dias antes que a libertação acontecesse. Diferente de Anne, que ficou enclausurada durante todo o período de perseguição, Helene andava livremente pelas ruas da França e pôde registrar com maior detalhe em todos os seus diários tudo o que via e acontecia nas ruas de Paris sobre a perseguição dos nazistas à comunidade judaica na França. No entanto, os relatos não são parecidos, afirma Mariette Job, sobrinha de Helene e responsável pela publicação do livro. Minha tia não ficou escondida, ao contrário dos Frank. Então ela descreve o clima de Paris, o dia a dia da ocupação e todo o terror que passaram. Antes de ser lançado, o texto, que mescla descrições lúcidas e citações de William Shakespeare e John Keats, só foi lido pelos parentes. Quando percebi sua força, vi que era um dever estender essas reflexões a todos, diz Mariette. Como em um romance, o leitor segue a voz calma de Helene até as palavras finais emprestadas do escritor polonês Joseph Conrad. O horror, o horror, o horror. Trecho retirado do livro de Helene. Segunda-feira, 1º de novembro. Ninguém nunca saberá o quanto foi devastadora a experiência pela qual passei nesse verão. Nada se soube da partida de 27 de março de 42, do marido da senhora Schwartz. Falou-se em linhas avançadas no fronte russo, onde os deportados teriam sido usados para explodir minas. Falou-se também em gases asfixiantes pelos quais passaram os comboios na fronteira polonesa. Esses rumores devem ter uma origem verdadeira. E pensar que toda pessoa presa ontem, hoje e nessa mesma hora, provavelmente terá o mesmo destino terrível. Pensar que isso ainda não acabou, que tudo continua a acontecer, com uma regularidade diabólica. Que se eu for presa esta noite, coisa que entrevejo há bastante tempo, em 8 dias estarei em Haute-Celeste, talvez morta, que toda a minha vida desaparecerá subitamente, com todo o infinito que sinto existir dentro de mim. Helene Baird. Essa foi Helene Baird, a segunda Anne Frank. E como ela, ou elas, existiram muitas outras. Eu sei que o relato é pesado, é um assunto bastante sério, mas eu achei super pertinente trazer algo assim. E daqui por diante a proposta do canal vão ser curiosidades históricas dessa maneira. Talvez não tão sérias, talvez não tão trágicas, mas algo que nos faça refletir. Talvez divertir, eu não sei. Bom, eu sou o Fábio Abreu, fico por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Até! E aí, curtiu o vídeo? Legal! Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta aí, compartilha com um amigo, ativa o sininho para as próximas notificações. A gente se vê no próximo vídeo.